Senhor Jesus é um personagem que provoca controvérsias. Ele não é e nunca foi unanimidade. Hoje, algumas pessoas acreditam que ele é o Filho de Deus, sendo inclusive da natureza do próprio Deus, sendo Deus, o Salvador enviado para morrer e ressuscitar, salvando os homens. Já outros acreditam que ele é apenas um ser celestial, não Deus, um ser criado acima dos homens e que veio também para mostrar o amor de Deus aos homens. Já outros acreditam que ele é um guia evoluído, um espírito que evoluiu, ou apenas um grande mestre, ou mais um grande profeta, um líder religioso, ou até mesmo um líder político. Está em moda hoje, nos meios de comunicação, revistas, programas de televisão, ensinar que Jesus foi um líder religioso influente, mas que os seus seguidores inventaram a maioria das coisas que nós sabemos sobre ele. Esta controvérsia sobre Jesus não é de hoje. Desde os seus tempos que as pessoas tinham reações diferentes quanto a Jesus. Cada pessoa muitas vezes via Jesus do seu próprio modo. No Evangelho de João, no capítulo 7, nós temos um exemplo disto. Notamos ali vários pontos de vista sobre Jesus e várias reações, várias atitudes a respeito de Jesus. Para algumas daquelas pessoas, Jesus era uma pessoa a ser eliminada. Elas tinham ódio e perseguiam Jesus. Veja comigo João capítulo 7, primeiro o verso 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Note que os judeus, isto é, a liderança judaica, queria matar Jesus. Para eles, Jesus era alguém que perturbava. Para eles, Jesus era alguém a ser eliminado. Ainda hoje, há pessoas que têm essa atitude sobre Jesus, que veem Jesus como alguém que precisa ser eliminado. Jesus, em certo sentido, perturba suas vidas. Elas não querem estar na presença de Jesus, estar seguindo a Jesus. Então procuram eliminar Jesus de suas vidas. Como é que as pessoas fazem isto hoje? Quando elas recusam ouvir os ensinos de Jesus, quando elas se recusam a aprender sobre Jesus, quando elas procuram manter Jesus distante de suas vidas e quando elas até perseguem aqueles que falam de Jesus. Para estas pessoas, Jesus é alguém a ser odiado. O próprio Jesus tinha consciência disso. No verso 7 deste mesmo capítulo, ele diz: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Estas pessoas odeiam Jesus. E elas odeiam Jesus porque o próprio Jesus diz que Jesus testemunha. Jesus testifica que as suas obras são más. Os ensinos de Jesus, a presença de Jesus, acusa estas pessoas, condena estas pessoas, faz com que elas percebam que elas cometem pecados, que elas são pecadoras, que suas obras são erradas. E como elas não querem abandonar os seus erros, elas procuram eliminar Jesus
de suas vidas. Já outras pessoas veem Jesus como alguém que ainda não provou quem ele diz que é. Elas têm uma atitude de descrença quanto a Jesus. Elas ainda estão esperando uma prova para saber se Jesus é de fato quem ele diz ser. Esta foi a atitude, inclusive, dos irmãos de Jesus. Nesse mesmo capítulo, os versos 3 e 4 dizem assim: Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E o verso 5: Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Para os irmãos de Jesus, Jesus era alguém que ainda precisava provar quem ele dizia ser. Jesus dizia ser o Messias, o enviado de Deus. Então ele que provasse isso. Ele que fosse para o meio da multidão e realizasse os seus milagres, os seus sinais, para que todos chegassem a crer nele. Enquanto isso, eles não iriam crer. Há algumas pessoas assim hoje. Elas são descrentes em Jesus. E só querem crer em Jesus se Jesus fizer algo tão fantástico, tão maravilhoso, que a maioria passe a crer em Jesus. Então, se o público em geral, se a maioria das pessoas crer em Jesus, elas também vão crer. Mas se isso não acontecer, elas não creem em Jesus. Há ainda outras pessoas que veem Jesus com curiosidade. São curiosas. Jesus é alguém que lhes desperta a curiosidade e que acaba até gerando certas dúvidas. Veja que vai dizer no verso 12 o seguinte: E havia grande murmuração a seu respeito, isto é, a respeito de Jesus, entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros: não, antes engana o povo.